Olá, muito bom dia, eu sou o Cássio Barcelos, aluno do primeiro período de Economia da EPGE, e hoje eu vou dar um aulão de Introdução à Economia para a nossa 2, última prova do semestre, se não for fazer essa. Estamos todos ansiosos e todos queremos uma boa nota no Fragile depois do último teste. Tá bom, e o Fragile tem 4 tipos de questões, exatamente, que ele pode botar na 2, só que são 3 questões por prova, então estuda essas 4 e vamos descobrir qual que ele não vai botar no teste. Tá. Primeira questão é sobre tipos de bens, ou seja, um consumidor quer um bem privado e um bem de clube. Ou bem de clube que se comporta como bem privado, ou seja, basicamente um indivíduo quer um bem e quer um serviço, e ele quer ou não quer trabalhar dependendo disso, e como base eu vou usar a questão 1 de 2020 e 2021, porque o Fragile estava sem muita criatividade, então ele usou a mesma questão em 2 provas. Tá, a questão é a seguinte: a gente tem N indivíduos com renda Y que querem comprar alimentos a preço PC e conseguir segurança a preço PG, seguindo as seguintes regras. Então, eles querem consumir alimentos, cada indivíduo consome tanto de alimento a preço PC, e cada indivíduo consome uma certa quantidade de segurança a preço PG. E as regras são as seguintes: U é igual a CIG sobre CI mais G, ou seja, a utilidade dele deriva disso aqui, e a restrição orçamentária é Y igual a PC vezes CI mais PG vezes G. Tá. Então vamos começar isso aí com uma hipótese que é o ancapistão, como eu gosto de chamar. Cada um obtém segurança por conta própria, de forma descoordenada, então G é um bem privado. O que isso quer dizer? Eu quero segurança, então eu vou pagar PG para conseguir tanto de segurança. Uma pessoa não quer, então não compra. Outra pessoa quer, compra. É um mercado competitivo que cada um está querendo segurança para si e vai ter que pagar um preço fixo para isso. Então, o G basicamente se comporta como um bem privado. Quem quer, quem pode, consome. Então a gente vai seguir basicamente, nesse caso, as regras de outros tipos de consumos, de 2 bens quaisquer. Então, obviamente, a gente faz a famosa condição marginalista do consumidor, saudade dela, em que a utilidade marginal de um tem que ser igual à utilidade marginal de outro para ver o consumo dos dois. Então a gente faz a utilidade em função de CI e em função de G. Tira a derivada, bota cada um sobre seus respectivos preços, iguala e segue o baile. Tá. Então, a utilidade marginal de CI, que é o consumo de alimentos, pode ser determinada pela regra do produto da divisão da derivada. G sobre CI mais G menos CIG sobre CI mais G ao quadrado. Então, basicamente, a utilidade marginal é G ao quadrado sobre CI mais G ao quadrado. Analogamente, a utilidade da segurança é CI ao quadrado sobre CI mais G ao quadrado. Logo, G ao quadrado sobre PC, lembra que essa aqui é a utilidade marginal da alimentação, vezes CI mais G ao quadrado é igual a CI ao quadrado sobre PG CI mais G ao quadrado. Só que a gente pode cortar isso aqui, que é a mesma coisa, para facilitar as contas um tanto. Então a gente passa cada coisa para o lado, fica G ao quadrado sobre PC igual a CI ao quadrado sobre PG. A gente pode reorganizar como CI ao quadrado igual a G ao quadrado vezes PG sobre PC. Só que a gente quer descobrir a demanda por um bem. E se a gente tirar ao quadrado, vai dificultar muito a nossa vida. Então a gente tira a raiz disso tudo. Raiz quadrada. Fica aqui CI igual a G vezes raiz de PG sobre PC, ou G igual a CI raiz de PC sobre PG. E a gente substitui isso na restrição orçamentária. A gente tem aqui o valor de C em função de G, bota aqui. A gente tem o valor de G em função de C, bota aqui. Então a gente tem PC vezes G raiz de PG sobre PC, que é o valor que a gente encontrou para CI, mais PG vezes G igual a Y. Então, G vezes raiz de PG PC mais PG igual a Y. Então, a gente vai ter, finalmente, a demanda por segurança num mundo descoordenado num capistão, que é Y sobre PG mais raiz de PG vezes PC. Fazendo a mesma coisa com o consumo de alimentos, que eu não fiz porque ocupa muito quadro, fica CI descoordenado é igual a Y sobre PC mais raiz de PG, PC. Hora da utilidade. A gente tem aqui a demanda por um, demanda por outro, multiplica de forma a caber na utilidade e a gente vai descobrir qual que é a utilidade máxima que o consumidor pode derivar, dada uma renda, dada uma quantidade de preços, etc. A gente tem essa função aqui, então fica um negócio complicadinho.
y ao quadrado sobre PG vezes raiz de PG PC vezes PC mais raiz de PG vezes PC, que é a multiplicação desses dois denominadores, multiplicação de G por C, e embaixo a soma desses dois, que é y vezes PG mais raiz de PG vezes PC mais y raiz de PC mais PG raiz de PC mais raiz de PG PC sobre PG mais raiz de PG PC vezes PC mais raiz de PG PC. O bom é que tu pode cancelar esses dois aqui, que são a mesma coisa, e tem esse quadrado aqui que tu cancela com esse aqui e com esse aqui. Então sobra y sobre PG mais PGPC mais PC mais raiz de PGPC, que é isso aqui, PG utilidade descoordenada. Quanto que o consumidor vai satisfazer no capistão é y sobre PG mais 2 raiz de PGPC mais PC, que é y sobre raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado. Que bonitinha essa utilidade. No segundo cenário que o Fragelli nos dá, é criado um governo que oferece segurança a todos por um imposto T. Ou seja, G agora é um bem público ou bem de clube. O governo é o gerente do clube nesse caso, então a gente classifica como bem público. Tá, esse imposto T é cobrado de cada um dos indivíduos do sistema, que são N, e ele cobre o preço inteiro da segurança para todos. Então, N vezes T, porque o imposto é cobrado de todos os indivíduos, é igual a PG vezes G, que é o preço da segurança vezes a quantidade ofertada de segurança. Dessa forma, a gente muda a restrição orçamentária do consumidor, que agora é Y igual a PC vezes CI, porque ele não vai continuar gastando com alimentos, o governo não, de repente, criou uma taxa para alimentação ou subsidiou, etc. Mais T, porque em vez de pagar individualmente, agora ele paga o imposto para o governo e em troca recebe esse serviço. Porém, se tu for fazer uma álgebra aqui, T é igual a PG vezes G sobre N. Então, é como se a gente mudasse o preço de G, da segurança, de PG aqui, para PG sobre N. Então, agora a gente pode mudar a nossa notação de PG para PG sobre N, ou esse PG tio que eu botei aqui para ficar bonitinho e dar em ponto extra. Então, a gente tem que repetir todo esse trabalho de novo? Não. Muito bom é que tu só precisa usar os valores que a gente já encontrou, se tiverem certos, e trocar PG por PG sobre N ou PG tio. Então, o cálculo vai ficar basicamente o mesmo, só que tu vai trocar o preço de um para outro. Então, a quantidade de segurança no mundo coordenado que cada um vai consumir é y sobre PG sobre N mais raiz de PG vezes PC sobre N. É a mesma coisa que aqui, só que tu bota um N embaixo do PG. Consumo de alimentos, mesma coisa. Y sobre PC mais raiz de PG vezes PC sobre N. A utilidade coordenada é y sobre raiz de PG sobre N mais raiz de PC ao quadrado. Como N é maior ou igual a 1, porque tu não vai ter um governo cobrando imposto de 0 pessoas, a gente vê que com o governo o indivíduo consegue mais alimentos, que aqui o denominador é menor. Ele consome mais segurança, que o denominador é menor, o numerador continua o mesmo, então a gente tem mais de segurança, mais de consumo de alimentos e, portanto, uma utilidade maior. Quer dizer que, num mundo com governo, em que todo mundo está coordenando a fim de garantir segurança para todos com um imposto, os cidadãos vivem melhor do que aqueles descoordenados no capistão. Logo, checkmate ANCAPs. Bem, continuando com a primeira questão, agora a gente tem a letra 1.3, que vai incorporar trabalho e salário em todas as equações. Então, agora os N indivíduos trabalham LI horas cada, com o salário W. Então a gente muda uma coisa. Primeiramente, a função utilidade é nova. Agora, o indivíduo não gosta de trabalhar. Fica CI, G sobre CI mais G, que é a função de utilidade anterior, e a gente tem que se lembrar que é anterior, então os números vão valer nela, menos θ sobre 2 LI ao quadrado. E esse θ é um número qualquer que a questão nos deu, que mostra quão pouco o consumidor gosta de trabalhar. É um número positivo. E agora a renda é W vezes LI, que é igual a PC vezes CI mais PG vezes G. Tá, então a gente vai ter que saber como é que isso vai funcionar no sistema descoordenado, no sistema com governo e comparar os dois. Tá, a gente tem a utilidade dos consumos com renda exógena, que é Y. Agora basta trocar o Y por WLI e maximizar em função do trabalho, colocando isso aqui.
A utilidade do consumo, CI sobre C mais G, a gente já determinou antes. É Y sobre raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado. E é só a gente trocar Y por WLI, que fica WLI sobre raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado. Então a utilidade vai ser esse número aqui, menos θ sobre 2N ao quadrado. Então, maximiza aí. Como que a gente faz isso? Deriva em função de LI igual a zero, porque o máximo derivada é zero. A gente aprendeu isso em cálculo. Então fica, como a gente tem aqui LI no primeiro grau, a gente só tira o L daí, W sobre raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado, menos, daqui é o LI ao quadrado, então fica 2 vezes θ sobre 2 vezes LI, menos. Então como é igual, a gente cancela aqui, porque 2 vezes 1 meio é 1. Então a gente passa o L para lá, com o sinal trocado, e a gente corta, a gente coloca a gente passa θ dividido. Então o L, o trabalho que o indivíduo vai ter no sistema descoordenado é W sobre θ, raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado. Ou seja, se o salário dele for bom o suficiente, ele vai querer trabalhar mais. Só que para isso tem que compensar o quão que ele não gosta de trabalhar, porque ele quer dinheiro sem trabalhar. E daí a gente faz o L no sistema descoordenado e a gente substitui em 1. Porque esse aqui é o que maximiza a utilidade, então para maximizar a utilidade só substituir aqui. Então fica W sobre raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado, que é isso aqui que está multiplicando L, vezes o valor do L, W sobre θ raiz de PG mais raiz de PC ao quadrado, menos θ sobre 2, vezes o L ao quadrado, que é W ao quadrado sobre θ ao quadrado, vezes PG mais raiz de PC ao quadrado. Então a gente pode cortar esse θ aqui, e fica a utilidade do sistema descoordenado é igual a W ao quadrado sobre θ vezes raiz de PG mais raiz de PC elevado a 4, menos W ao quadrado sobre 2θ raiz de PG mais raiz de PC a quarta. Nota que é basicamente a mesma coisa, só que tem um 2 e aqui não tem. Então a gente pode só subtrair um do outro, W ao quadrado sobre 2θ raiz de PG mais raiz de PC a quarta. Essa aqui é a utilidade no sistema descoordenado. Agora vamos fazer isso aí com o governo. Bem, então a gente faz a mesma coisa, só que com os dados do governo, que literalmente somente muda o preço PG para PG sobre N. Então a gente consegue praticamente não fazer nenhuma dessas contas de novo, só trocando PG sobre N, mas por motivos didáticos vou mostrar aqui. A utilidade no governo é Y sobre raiz de PG sobre N mais raiz de PC ao quadrado. A gente troca o Y por WLI de novo, fica a mesma coisa, joga aqui, menos o θL, θ sobre 2, eu esqueci de colocar aqui, θ sobre 2LI ao quadrado, faz o mesmo, maximiza e a gente encontra o LI coordenado e o U coordenado. O LI coordenado é W sobre θ raiz de PG sobre N mais raiz de PC ao quadrado, e a utilidade coordenada é W ao quadrado sobre 2θ raiz de PG sobre N mais raiz de PC a quarta. Então a gente tem aqui, tanto no sistema com governo quanto sem governo, o quanto que ele trabalha e o quanto de utilidade que ele deriva de trabalhar e consumir. Então a gente pode comparar esses dois aqui, a descoordenada e a coordenada, que são os valores que eu já dei. Tá, vamos tentar ver qual que é maior e qual que é menor. A gente pode cortar esse W com esse W, esse 2θ com esse 2θ, fica aqui o raiz de PG mais raiz de PC a quarta e o raiz de PG sobre N mais raiz de PC a quarta. Tá, qual desses dois números é menor? Qual desses dois números é maior? Como esse aqui é um número menor, aqui o PG sobre N, porque N é maior do que 1, então esse denominador vai ser menor do que este aqui. Logo, a gente pode determinar com exatidão que a utilidade que vai ser derivada do sistema coordenado é maior do que a utilidade do sistema descoordenado. Como N é maior do que 1, temos que também, outra coisa que a gente pode perceber aqui, se a gente comparar o trabalho de cada um, aqui só diferenciando o PG sobre N. Então, como o denominador é menor, ele vai trabalhar mais no sistema com governo. Então, como N é maior do que 1, vemos que ele trabalha mais e tem mais utilidade num sistema coordenado com governo. E por que ele trabalha mais? Ele não detesta trabalhar lá? É o seguinte, com o imposto, ele pode consumir mais bens, tanto alimentos quanto segurança. E isso compensa a perda de utilidade que vem dele não
trabalhar. Então ele trabalha um pouquinho mais do que o normal, só que também ele consome bem mais do que o normal. Então a utilidade dele cresce em relação ao que teria se ele não trabalhasse. Então essa aqui é a primeira questão de bens privados e bens públicos e bem de clube, uma das 4 questões que podem cair na prova do Fragile. A segunda questão da prova é sobre monopólios, que basicamente é: prova a condição marginalista da firma monopolista. Essa aqui vai ser tirada da questão de 2022 e de 2019. Tá. No mercado com monopólio, o preço ele depende apenas da produção do monopolista. Tem uma empresa que está produzindo e quanto ela produz define o preço. Então, se produz mais, o preço cai; se produz menos, o preço aumenta. Então, o preço é em função da produção. Há um custo C de QD que vem da produção. Então, o que a gente quer é maximizar o lucro, levando em consideração a elasticidade do bem, o preço, a quantidade vendida e a produção, e o custo de produção. Tá. O lucro é aqui, ó, esse Lzinho bonitinho, igual a P vezes Q menos WL menos RK. A gente viu isso no teste 2 do Fragile. Porém, pensa bem, o preço é PQD em função da produção. E o custo é WLQ mais RK. Por quê? Porque o preço ele depende da quantidade que é produzida, então a gente pode substituir aqui, e o custo de produção não depende da quantidade de capital, porque o capital dessa empresa é fixo, só depende de quantos trabalhadores tu vai jogar nesse capital para produzir mais. Então, o custo marginal, ou o custo total, só depende de quantos trabalhadores, quantas horas de trabalho são necessárias para produzir tanta quantidade. Então, o lucro é receita menos o custo. E se a gente quiser maximizar o lucro, a gente vai derivar tudo e igualar a zero. Então, aqui temos o zero é igual... Aí, como é que a gente faz isso aqui? Porque tem coisas em função de QD. E a gente não sabe o que é. Então, a gente faz o quê? Regra da cadeia, exatamente. Então, como é tudo em função de QD, a derivação disso aqui fica P' QD vezes 1, e aqui estamos multiplicando essa função pelo Q, então a gente vai ter desse lado da receita P' QD vezes Q mais P QD, porque a derivada de Q... Tu vai saber a regra do produto de derivação, provavelmente. Menos o custo marginal, que é WL' KD, a derivada dessa função L. Tá, passando a coisa para o lado, que está com sinal negativo ou com sinal positivo, fica WL' igual a P' QD vezes Q mais P QD. Isso aqui é só o preço mesmo. Essa aqui é a variação do preço com base na quantidade. Essa aqui é a variação do trabalho com base na quantidade. Então, se tu quiser uma definição mais formal, P' é igual a dP sobre dQ, ou delta, e L' é igual a dL sobre dQ. Passando isso por uma forma que é mais legível, então é W dL sobre dQ igual a dP sobre dQ vezes Q mais P. A gente pode botar o P em evidência aqui. Então fica P vezes 1 mais dP sobre dQ vezes Q sobre P. Só que aqui, ó, nota, a elasticidade é P sobre Q, delta Q sobre P. E aqui é delta P vezes Q sobre delta Q vezes P. É o inverso da elasticidade. Então o custo marginal, que é isso aqui, é igual a receita marginal, que é isso aqui. Então, para o monopolista maximizar o seu lucro, ele deve chegar no ponto onde o custo e a receita marginais são iguais e é definido por isso aqui. Então, essa é a forma de comprovar a teoria, a condição marginalista da firma monopolista. Porém, tá, e como é que tu faz com o deltinha? Tu tem R mais delta R igual a P mais delta P vezes Q mais delta Q. Então, a sua receita vai variar um pouquinho, dependendo da quantidade que é produzida mais, e a sua aumento ou redução no preço. E a gente quer que ΔR sobre ΔQ seja igual ao custo marginal, que é a definição da condição marginalista. Tá. Então a gente pode expandir essa equação que está multiplicando. R mais ΔR é igual a PQ mais P ΔQ mais ΔPQ mais ΔP ΔQ. E como a receita é justamente a produção vezes o preço, a gente pode botar essas duas coisas aqui. Tá. Então ΔR é igual a P ΔQ mais ΔPQ mais ΔP ΔQ. A gente passa o ΔQ dividido desse lado aqui,
fica receita marginal igual a P mais ΔP sobre ΔQ vezes Q mais ΔP, muitos deltas. E a gente pode botar o P em evidência de novo como a gente fez aqui. Fica P vezes 1 mais o inverso da elasticidade, porque dá exatamente o inverso daquilo, mais ΔP sobre P. Só que, ó, receita marginal, ou seja, a gente vai aumentar um infinitésimo, uma quantidade minúscula. Esse ΔP é praticamente zero. Então, se a gente tem um número zero dividido por um número P, que é real e finito, vai ser zero isso aí. Então, a gente pode desconsiderar esse ΔP sobre P das nossas contas. Então, a receita marginal é igual a P sobre P vezes 1 mais 1 sobre elasticidade. Então, para maximizar o lucro, novamente, receita marginal é igual ao custo marginal, que é igual a isso aqui. Parabéns, você fez uma questão do Fragile. Terceira questão que pode cair numa 2 é sobre externalidade. Ou seja, o consumidor afeta o mundo inteiro com o seu comportamento. Que bonito, né? Vou tomar como exemplo a questão 2 de 2020 e 2021, porque, como eu falei antes, é a mesma prova. Tá. Nós temos indivíduos com renda Y que consomem os bens A e B a preços PA e PB, gerando uma utilidade U para si e uma externalidade A menos I do seu consumo de A. Por que A menos I? A menos I é externalidade porque inclui todo mundo menos o indivíduo I, que é o que está consumindo os bens. Então, a utilidade ela pode ser representada como AI vezes BI sobre raiz de A menos I. E a restrição orçamentária é Y igual a PA vezes AI mais PB vezes BI. Tá. E que a externalidade representa? Quando você, por exemplo, ouve música muito alto, você pode estar consumindo mais música e tendo um benefício para ti. Só que todos os seus vizinhos vão detestar. Então a externalidade vai ser negativa e vai estar piorando a situação de vida da maioria das pessoas. Porém, se você tiver um jardim muito bonito na sua casa que você construiu, você vai tornar a vizinhança mais bonita, mais querida, talvez até mais valiosa, apesar de ter gastado recursos. Você está consumindo o jardim e também fazendo com que o mundo seja um lugar melhor. Então essa é o raciocínio. A externalidade é a média dos benefícios de todo mundo. Então é A1 mais A2 mais A mais AN, que são N indivíduos, menos o benefício próprio, sobre N menos 1, que é o número de indivíduos que são afetados. E, bem, o indivíduo em si não pode controlar o valor de A menos I, porque cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do que aconteceu. Alguns podem até gostar de uma música alta, outros não. E você não vai saber. Só vai descobrir depois que tocar a música alta, depois que consumir. Então, a questão 3.1 diz o seguinte: a gente tem uma ação descoordenada, cada um por si, cada um consome e não tem como definir a externalidade. Portanto, não tem como definir a externalidade. Porque eu estou consumindo por conta própria, a outra pessoa vai consumir por conta própria, todo mundo seguindo as mesmas regras, mesma função de utilidade, mesma restrição orçamentária. Só que o Y vai ser diferente para cada um, daí a quantidade consumida, etc. Tá. Se o indivíduo I não controla a externalidade, é como se ela fosse uma constante. Então a gente pode fazer essa utilidade, basicamente desconsiderando a externalidade como uma constante que vai multiplicar a utilidade. Tá, então a gente faz a CMC. Sempre condição de do consumidor. Utilidade de A sobre o preço de A, utilidade de B sobre o preço de B. Nesse caso, a utilidade de A vai ser BI sobre raiz de A menos I, e a utilidade de B é AI sobre raiz de A menos I. Só que, se tu for fazer a igualdade aqui, tu vai ver que pode cancelar a externalidade. É como se ela só não fosse considerada para descobrir cada bem, a utilidade de cada bem. Nesse caso, PA vezes AI é igual a PB vezes BI. Ou seja, ele vai gastar metade da renda em cada bem. AI, no mundo descoordenado, é Y sobre 2PA, e BI, no mundo descoordenado, é Y sobre 2PB. Mas olha, se todos os indivíduos se comportam de acordo com as mesmas regras, e essas aqui são as regras, esse aqui é o consumo de cada indivíduo, isso vai mudar a renda dele, então A1 é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a N, que é igual a I. Todo mundo vai seguir essa regra. Então a externalidade vai ser basicamente AI, mais AI, mais AI, mais AI, mais AI, mais AI, menos AI. São N menos 1 AIs, dividido por N menos 1. É igual a AI em si. Então a externalidade negativa dessa ação, que é negativa, vai ser exatamente igual ao consumo do bem. Então, pô, facilitou pra caramba a nossa vida. Que a gente vai aqui na utilidade e a gente substitui A menos I por AI.
Então a gente vai ter AI vezes BI sobre raiz de AI, que é raiz de AI vezes BI. A gente multiplica isso aqui por raiz, a gente tira a raiz disso, multiplica por isso aqui, fica aqui, ó. A utilidade fica raiz de y ao cubo sobre 2pb vezes raiz de 2pa. Essa aqui é a utilidade no mundo descoordenado. E agora, vamos supor que o Fragile virou comunista. Temos um planejador central onisciente que vai controlar o que cada cidadão gasta, levando em consideração a externalidade. Fica assim, se o consumo do cidadão é determinado levando em conta isso aqui, e todos seguem as mesmas funções, todos são iguais porque a gente está no planejador central no comunismo, então A menos I é igual a I. Então a gente já pode substituir aqui direto. Fica a utilidade coordenada é AI vezes BI sobre raiz de AI, então é raiz de AI vezes BI. E daí a partir disso aqui, desse número, que a gente faz a condição marginalista do consumidor. PB vezes BI é igual a 2PA vezes AI. Então, basicamente, ele vai estar 1/3 da renda com AI e 2/3 da renda com BI. E daí a utilidade coordenada vai ser multiplicando a raiz disso aqui por isso aqui, 2 raiz de y ao cubo sobre 3PB raiz de 3PA. Vamos comparar. Parte da questão é comparar, então vamos comparar o que acontece. Nós temos aqui a utilidade coordenada e a utilidade descoordenada. A gente tem raiz de y ao cubo aqui e aqui, temos PB aqui e aqui, nós temos PA aqui e aqui. Então vamos multiplicar cruzado. Nós temos 4 de um lado, 4 raiz de 2, e do outro lado nós temos 3 raiz de 3. Isso aqui é raiz de 32 e isso aqui é raiz de 27. Raiz de 32 é maior do que raiz de 27. Números funcionam assim. Então, a utilidade da coordenação é maior do que a utilidade da descoordenação. Logo, o planejamento central é melhor para o cidadão que a ação descoordenada. Isso prova que o Fragile está sendo comunista. Não, infelizmente, o Fragile não é comunista, ao contrário de algumas opiniões, porque existe uma alternativa ao planejador central. Existe um sistema com governo, porque o planejador central ele é autoritário, ele tira essa liberdade de escolha, ele define o que você vai consumir, então é preferível que o governo interfira no mercado, tirando um pouquinho da liberdade dele, mas garantindo ainda a capacidade de escolha por meio de impostos. Então, o governo vai instaurar uma taxa TA sobre o bem A e TB sobre o bem B, que é percentual, um imposto, que vai transformar a forma como o consumidor consome. Tá, então a gente tem um novo preço, PA TIL, que é igual a 1 mais TA vezes PA, e o PB TIL, que é 1 mais TB vezes PB. A gente pode usar esses dados aqui para igualar o consumo ao causado pelo planejador central, seguindo as regras descoordenadas. O que isso quer dizer? Basicamente, o consumo descoordenado agora vai ser igual ao consumo coordenado, com os novos preços. Então a regra de cada um vai ser igual, só vai mudar aqui, em vez de PA é PA, em vez de PA TIL seria PA, etc. Então a gente tem a regra para demanda de A, que é y sobre 2PA TIL, igual a y sobre 3PA, que é no planejador central. A gente pode cortar aqui, fica 3PA igual a 2PA TIL. Então 3 menos PA igual a PA TIL, 1,5 PA é igual a 1 mais TA PA, porque PA TIL é isso aqui. Então a gente pode reescrever como 1 mais TA é igual a 1,5, TA é igual a meio, TA é igual a 50%. Logo, um imposto de 50% traz o mesmo efeito que todo um planejador central em relação ao consumo do bem A. Já para o bem B é a mesma ideia, só que em vez de ser um imposto de 50%, o resultado vai ser um subsídio de 25%, que vai trazer a mesma mudança no consumo do cidadão do que no planejador central, só que só o governo está achando coisas, ou subsidiando. Tá, e como que isso afeta o orçamento do governo? Porque, teoricamente o governo pode dar dinheiro, pode pegar dinheiro à vontade, só que isso não pode criar um déficit, senão vai estar pior para todo mundo, o governo vai se endividar, etc. Então, vamos ver qual que é a arrecadação e o gasto em cada imposto. E a arrecadação, ou o gasto, pode determinar pelo seguinte, a demanda pelo bem vezes o seu preço, que é a renda dele, vezes o número de indivíduos no sistema. Então, AI vezes PA vezes N é o gasto total no bem A, vezes a porcentagem do imposto, TA, que nesse caso é 50%. Então a gente pega todo esse gasto, multiplica pela metade.
O aí é y sobre 2PA, ou 2PA til, que é 3 meios PA. Então fica, corta esse 2 aqui, esse PA aqui com esse PA aqui. Em suma, fica n vezes y sobre 6. A renda total, 1/6 dela vai ser gasta com esse imposto. 1/6 da renda total vai ser arrecadada como imposto. Tá. E o gasto com o imposto, com o subsídio do B, vai ser a mesma coisa. Aqui você vai ter BI vezes PB vezes EI, que é o gasto total, e TB é a porcentagem do subsídio. Então é y sobre 2 vezes 3/4 PB vezes N vezes PB vezes menos 1/4, porque é um subsídio. Então a gente pode cortar esse 4 com esse 4 aqui, esse PB com esse PB. De novo, fica menos NY sobre 6. Então o saldo total vai ser a soma da arrecadação desses dois aqui, que é NY sobre 6 menos NY sobre 6, que é 0. Logo, esse imposto todo, essa jogada toda para evitar que um planejador central tome as rédeas da sua vida, das suas escolhas, não afeta o orçamento do governo. Está concluída a questão. A última questão, o último tipo de questão que o Fragelli pode apresentar é sobre propriedade privada versus propriedade coletiva. Então é uma comparação entre produtividade individual e coletiva e utilidade que deriva disso. Então eu vou pegar como exemplo a questão 3 de 2020 e 2021, que era a mesma prova, em que indivíduos possuem terra e trabalham nela, produzindo Q produtos, trabalhando L horas e tendo utilidade U. E é o seguinte, a utilidade ela é o consumo do indivíduo menos delta sobre 2, θ sobre 2, LI ao quadrado, que é quanto ele trabalha, e a produtividade é baseada nessa função, A vezes L. Tá, primeira parte, cada indivíduo tem seu lote e consome o que produz. Logo, o consumo dele é A vezes LI. E consumo é igual a produção. Então, se A vezes LI é igual a C, e a utilidade tem CLI, a gente já pode botar tudo em função de LI e maximizar a utilidade igualando a zero, derivando ele igualando a zero. Então a utilidade é ALI menos θ sobre 2 LI ao quadrado, maximiza A menos θ LI. Então nesse regime de propriedade privada, ele vai trabalhar A sobre θ horas. E a utilidade que vem disso aí é A vezes A sobre θ menos θ sobre 2 vezes A ao quadrado sobre θ ao quadrado. Então, no fim das contas, pode cancelar isso aqui, pode cancelar isso aqui, fica A ao quadrado sobre 2θ, que é a utilidade privada. Então, no regime de propriedade privada, essa vai ser a utilidade e essa é a quantidade de tempo que ele vai trabalhar. E parte 2. A propriedade privada é abolida e a produção total é dividida igualmente entre todos. Ou seja, comunismo, coletivização. Tá, o que isso quer dizer, produção total é dividida igualmente entre todos? Primeiramente, a produção total é, segundo essa regra, só que em vez de L, é a soma do trabalho de todos os indivíduos. A vezes L1 mais L2 mais L3 mais L1 mais LN. Então a gente pode basicamente fingir que é uma externalidade do trabalho, uma constante, mais o trabalho do próprio indivíduo. E o consumo que ele vai ter, essa quantidade total, sobre N, que é o número de indivíduos que tem no sistema. Então a gente pode simplificar como L menos I mais ALI dividido por N. Tendo isso aí, tendo o consumo, jogamos na função de utilidade de novo. Então, a utilidade coletiva é AL menos I mais ALI sobre N menos θ sobre 2LI ao quadrado. Maximizamos de novo em função de L, fica A sobre N menos θLI, que dá o trabalho coletivo, a quantidade de tempo que o indivíduo trabalha nesse regime, igual a A sobre Nθ. Mas só que pensa, se todo mundo segue essa regra, só variando o A que eles produzem e o θ de quanto eles não gostam de trabalhar, quer dizer, assim, se todo mundo trabalha, se não tem gente, vamos dizer assim, sendo sanguessugas e pegando o trabalho dos outros para si, a produtividade total é A vezes LI mais LI mais LI mais LI mais LI, N vezes. Então, é igual a A vezes N vezes LI. Essa produtividade vezes todos os indivíduos que produzem de forma igual. Como é bonita a igualdade, né? Então, o consumo coletivo vai ser A vezes N vezes LI dividido por N. Então, é A vezes LI, que é A ao quadrado sobre Nθ, porque a gente descobriu que a quantidade que ele trabalha é isso aqui, vezes A. Então, a utilidade coletiva vai ser o consumo coletivo menos essa função aqui do trabalho. Então, é A ao quadrado sobre Nθ menos A ao quadrado sobre N ao quadrado θ ao quadrado vezes θ sobre 2. A gente pode cancelar isso aqui com isso aqui. Então, fica A ao quadrado sobre Nθ vezes 1 menos 1 sobre 2N.
essa vai ser a utilidade coletiva. É isso que ele gosta de, isso tanto que ele vai gostar do comunismo. Tá. Então qual que é o melhor para o consumidor? O privado ou o coletivo? A gente tem aqui utilidade privada e utilidade coletiva. Tá. A gente pode cancelar isso aqui com isso aqui, esse teta com esse teta. Então vai sobrar, aqui ó, vai sobrar 2 de um lado e 1 sobre n menos 1 sobre 2n ao quadrado. Só que pensa, se n é maior do que 1, isso aqui necessariamente vai ser maior do que 2, se é positivo. Porque n menos 2n ao quadrado é menor do que 2. Para qualquer número inteiro. Qualquer número maior do que 1. Tá? Então a utilidade coletiva será maior que a utilidade privada. Logo, nesse sistema feito pelo Fragelle, abolir a propriedade privada aumenta a satisfação dos produtores, que podem consumir mais enquanto trabalham menos. Então, tanto o superávit daqui quanto o déficit vão ser balanceados de forma a aumentar a utilidade do produtor e trabalhador e consumidor. Tá, então essas são as 4 questões que o Fragelle pode colocar na prova, os 4 tipos que apareceram em todas as provas, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que deram uma ajudinha pra mim depois de tantas essas aulas, aqueles que são os fãs de verdade, aqueles que são estudiosos da IPGE. Gostaria de agradecer a eles muito, e se vocês puderem, quem estiver assistindo, me dar uma ajudinha, eu agradeço muito. Mas de resto, eu espero que este aulão de intro tenha sido útil para ti e que você tenha uma ótima prova e que consiga tirar a nota desejada. Tchau!